Você tem dificuldade de entender o livro de Levítico? Chega na leitura bíblica anual e passa por Gênesis com louvor, Êxodo na primeira parte das pragas do Mar Vermelho, gosta muito, mas quando chega na parte das leis de Êxodo já dá uma desanimada, e quando chega em Levítico é daqueles que desiste. E você tem dificuldade de entender Levítico, até se questiona por que Levítico está nas Escrituras, ou qual a relevância que ele tem para nós da Nova Aliança. Esse vídeo então é para você. Sejam muito bem-vindos todos, queridos e queridas, ao canal Biblonauta, canal focado a uma compreensão das Escrituras. Então, nós estamos aqui não só para uma leitura, mas para buscar entender. E nessa série, que é Entendendo a Bíblia, que vamos desde Gênesis, chegando até Apocalipse, já passamos por Gênesis, Êxodo e agora em Levítico, Entendendo Levítico. Levítico é um dos livros que mais assusta e até desanima alguns a estudarem. Mas hoje nós vamos dar enfoque a Entendendo Levítico. Mas antes de avançar, não esqueça de se inscrever, compartilhar, dar o like. Aqui é um trabalho que a gente tem buscado produzir bom conteúdo bíblico de maneira gratuita. E então, pouco tempo da sua vida, 25 segundos, 3 segundos, é o tempo de compartilhar. Comenta se está gostando, dá sugestão e compartilha para amigos e irmãos da sua igreja. Sem mais delongas, então vamos lá. Levítico, partimos do pressuposto que a autoria dele é de Moisés, aquilo que chamamos de autoria mosaica. E ali, se fôssemos datar, ele está ali por volta de 1446 a 1406 a.C. Então, distante de nós ali, mais de 3.400 anos. É um livro, então, bastante antigo. Falando, então, do conteúdo do livro, ele é o terceiro livro do Pentateuco. Ele dá continuidade à história de Êxodo, agora pegando aspectos das leis cerimoniais. E Levítico, esse nome, de onde vem? Ele recebe esse nome da Septuaginta. Septuaginta é uma tradução antiga do Antigo Testamento, a primeira tradução de todo o Antigo Testamento e uma das maiores traduções bíblicas, que foi para o grego, na época, a mando de Alexandre o Grande. A gente pode até fazer depois um vídeo específico, se vocês quiserem, para a história da Septuaginta. Septuaginta, inclusive, que nomeou muito dos livros que nós temos, seguindo a cultura. Septuaginta é grega, então nós seguimos essa cultura na nossa tradição cristã. Porque os nomes em hebraico não são esses que nós conhecemos. Os hebreus normalmente nomeavam seus livros com a primeira palavra, as primeiras palavras. No caso, por exemplo, enquanto nós chamamos de Levítico, dando a ideia grega, relacionado o livro com aquilo que permeia ele, que seria relacionado aos levitas, que é a tribo de Levi, que cuida das coisas sagradas, em hebraico, o título do livro é Vaikra, que é a primeira palavra do texto em hebraico, que significa e ele chamou. E se você for pegar nas traduções em português, a maioria delas vai estar e ele chamou. Então, em hebraico, o primeiro nome originalmente é o Vaikra. Mas nós seguimos a tradição agora greco-latina, porque a Septuaginta nomeou, a Vulgata Latina seguiu, e nós, nas traduções português, na tradição ocidental, temos seguido este caminho. Então, embora o livro de Levítico não lide exclusivamente com os deveres especiais dos levitas, esse nome diz respeito aos aspectos que eles cuidam. Tabernáculo, culto de adoração, até mesmo a parte sacerdotal, que envolve a tribo de Levi. E enquanto o livro de Êxodo registrou as orientações para a construção do tabernáculo, para a construção da arca, para a construção dos objetos e elementos sagrados, o livro de Levítico, ele entrega como deveria ser usado tudo isso no culto a Deus, na adoração a Deus, como os israelitas deveriam se aproximar de Deus com suas ofertas e como os sacerdotes deveriam ministrar. Então, um esboço rápido do livro vai estar aí na tua tela, mas a gente pode dividir ele em 10 grandes partes. A primeira parte fala das 5 ofertas principais, a segunda parte fala da ordenação e posse
e a obra de Arão e seus filhos, enquanto a primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 7, a segunda vai do capítulo 8 ao capítulo 10. A terceira fala de leis da pureza. A quarta fala do dia da expiação e o centro da adoração no tabernáculo. Não se perca que a terceira lei da pureza vai do capítulo 11 ao capítulo 15. Do dia da expiação e do tabernáculo, do capítulo 16 ao 17. As leis morais, que é a quinta divisão, tá, do 18 ao 20. A sexta divisão, regulamento para o sacerdote, as ofertas e as festas anuais, capítulo 21 ao 24, 24.9. A divisão 7, castigo por blasfêmia e assassinato. Divisão 8, o ano sabático. A divisão 9, as bênçãos e maldição com relação à aliança. E a última divisão, regulamento para ofertas prometidas ao Senhor. Está aí essa divisão na tela para você. Mas aí você se pergunta, mas já foi falado agora bastante sobre Levítico, mas qual é a relevância dele para nós? Em primeiro lugar, então, eu quero que você pense a relevância dele para nós, porque o tema central do livro é santificação. E como bem sabemos, o Novo Testamento fala que sem santificação, lembrando aquilo que é falado na Antiga Aliança, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, esse livro ele bate na tecla de santificação. Embora sendo para a Antiga Aliança, mas o princípio eterno de santificação permeia a eternidade. E na Nova Aliança, embora não estejamos mais sobre a lei cerimonial, até porque tudo se cumpriu em Jesus, mas ainda temos o pré-requisito da santificação, de aproximar-se diante do Senhor em santidade. E aí, o Novo Testamento, então, refere-se bastante a este livro, no aspecto dos elementos cerimoniais dele. Então, algumas coisas que a gente pode fazer, ponto de contato com o Novo Testamento e perceber a grandiosidade do livro. Em primeiro lugar, a necessidade de santidade em virtude de Deus ser santo, algo que nós já falamos. O livro bate na tecla, se aproximem de Deus em santidade. Nós temos até o caso dos filhos do próprio sumo sacerdote Arão e Nadab e Abiú, que acabavam de ter sido consagrados, mas se aproximavam diante de Deus com fogo estranho e foram consumados. Então, o grande mandamento do amor ao próximo se encontra lá nesse livro. Se você eliminar esse livro, você não vai ter o amar a Deus e a parte do amar ao próximo, que é até Jesus cita, né, o que resume a lei, o amar ao próximo, está lá em Levítico 19, 18, exatamente em Levítico. O sacrifício para a purificação dos pecados, e que tudo isso se culmina em Jesus. Ele é o sacrifício que paga os nossos pecados, Jesus. Todos os sacrifícios feitos antes só apontavam para ele. E aí eu recomendo para você olhar o livro de Hebreus como um comentário do Antigo Testamento, mas especificamente o comentário das leis focado em Levítico. Ele explica como a lei mosaica, a Levítico, aponta e se cumpre no Cristo. O sacerdócio, o sacrifício, todo o sistema se cumpria nele. E aí a gente chega também em outro elemento, as promessas de Deus de colocar seu tabernáculo no meio de seu povo, que você vai ver lá. Deus sempre quis colocar o tabernáculo, e a palavra tabernáculo significa habitação. Deus sempre quis habitar no meio de seu povo. Só que todos os tabernáculos, quer seja o de tenda, ou quer seja até mesmo os tabernáculos que vieram depois, como era o templo, eram somente apontamentos. Mas o tabernáculo perfeito é o Cristo. Tanto é que em João, a palavra que diz que habitou entre nós, em grego é tabernaculou. Ele é o tabernáculo perfeito de Deus, entre os homens, que se cumpre. Mas nós só entenderemos melhor isso lá em Levítico. E eu reforço a ideia de que você precisa olhar Hebreus com mais calma, como ele aponta para Levítico. Um detalhe interessante que você vai perceber em Levítico é que há sacrifícios, não só para o pecado, mas de gratidão, de comunhão, de propiciação. São vários sacrifícios. A gente, em uma outra ocasião, pode até fazer um vídeo específico para explicar o que é cada um desses sacrifícios. Mas eles vão desde o pecado até mesmo uma oferta pacífica, mas tudo envolvia sacrifício. Se você entender que Jesus é o sacrifício perfeito, que cumpre completamente a lei, dissuade a ideia de que é só um sacrifício pelo pecado. Mas em Jesus nós temos também um sacrifício de comunhão, de propiciação com Deus, de gratidão. Jesus é o sacrifício perfeito. Portanto, o livro de Levíticos nos ensina que nós precisamos nos aproximar de Deus em santidade. E enquanto eles precisavam observar os aspectos cerimoniais da lei, eu e você, nós precisamos agora observar em Jesus. Nos aproximamos em Jesus. Ele é o nosso sacrifício.
ele é a nossa santidade e vivemos por meio dele. Então, não encare mais Levítico como leis enfadonhas, mas entenda que ele é a base da construção, até do sacrifício de Jesus, e que o Novo Testamento está explicando, especialmente Hebreus. É um comentário do livro de Levítico. Se você gostou desse vídeo, se você esclareceu, se ajudou você a compreender, entender melhor o livro de Levítico, comenta aqui, compartilha para os seus amigos, para os irmãos da sua igreja, e aí vamos seguir com um bom conhecimento bíblico. Deus abençoe você, biblionauta, e até a próxima.